O título dessa mensagem é Da Dúvida à Convicção. A vida de João Batista. Da dúvida à convicção. E o texto que nós vamos nos reportar, nos referenciar nessa noite é Lucas capítulo 7, versículo 18 ao versículo 28. João Batista é uma figura diferenciada da palavra do Senhor. Esse homem, na verdade, era primo de Jesus. Não se sabe bem ao certo quantos meses mais velho, mas entre 3 a 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. E João Batista foi chamado para um ministério específico. João Batista, ele tinha um ministério no deserto, isso mesmo. E mesmo no deserto, ele era seguido por muitas pessoas. João Batista vestia roupas de peles de couro de camelo. Ele comia mel e gafanhotos. Olha a alimentação dele. Tem pessoas aí que se esmeram tanto na sua dieta, né? Tá aí, ó. Ele devia ser bem magrinho, só mel e gafanhoto, né? Além disso, ele era reconhecido como a voz do que clama no deserto. João Batista, ele veio anunciando e antecipando a vinda do Messias. Ele tinha uma grande missão. Mas alguns estudiosos acreditam que ele vivia no deserto e se vestia assim, tinha esse hábito alimentar, porque ele queria romper com toda a tradição religiosa, com toda a corrupção de Jerusalém e do templo. Assim como uma comunidade chamada de essênios, que eram judeus que se revoltaram com essa atitude de corrupção, que habitavam no deserto. Ele tinha uma vida muito parecida, mas ele tinha uma missão muito mais sublime, que era a voz do que clama no deserto, anunciando a vinda do Messias. Ele chegou a declarar que haveria de vir alguém que era muito maior e superior a ele. Ele disse: olha, vai vir aquele da qual eu não sou capaz, nem sou digno de desatar-lhes as sandálias. Ou seja, nem eu como escravo ou servo sou digno de fazer esse serviço para esse que é o Messias, o Salvador, prometido no Velho Testamento. E quando conta-se a história que Jesus Cristo começou o seu ministério, e ao procurar João Batista, aliás, não só Jesus, mas diz o texto que muitas pessoas saíam do centro das cidades para ir ao deserto, no Jordão, e serem batizados. E não era um discurso de amor e paz, não. João Batista era duro nas palavras, era arrependei-vos, era um discurso duro. Mas as pessoas eram atraídas pela graça e a misericórdia do Senhor, e se davam a serem batizadas. Até que chegou o momento em que Jesus apareceu no Rio Jordão. João Batista, no primeiro momento, titubeou, disse: não, eu preciso ser batizado por você. Daí Jesus Cristo: não, para que se cumpra o que está nas Escrituras. E ele ali obedece e batiza Jesus. E ali a concepção da trindade daquele momento tão especial, quando Jesus está presente como Filho de Deus, Deus Pai com a voz que ecoa dos céus, reafirmando a sua filiação, e também Espírito Santo de Deus, uma forma corpórea numa pomba. E a trindade ali se faz presente. O seu ministério, o ministério de Jesus, começa de forma pública naquela região. João Batista foi usado para isso. João Batista foi aquele que disse: olha, importa que ele cresça, apontando para Jesus, e que eu diminua. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi aquele que pegou todos os seus discípulos, e ele tinha muitas pessoas que o seguiam, e disse: agora não é mais eu, agora importa que eu diminua, que o meu ministério saia de cena, porque o verdadeiro Messias, aquele que eu clamava, aquele que eu anunciava, aquele que eu antecipava, apareceu e seu ministério começou. Agora vocês precisam seguir Jesus. Imagine só uma pessoa ter vários seguidores e falar assim: não, eu vou passar todos os seguidores àquele que é digno de ser seguido, que é Jesus Cristo. João Batista foi esse homem extraordinário, extraordinário. Mas João Batista, como todo profeta, vida de profeta não é fácil, meu irmão. Não é fácil não. Vida de profeta anuncia a justiça de Deus, denuncia a injustiça dos homens, denuncia o pecado instaurado na sociedade. Vida de profeta é essa vida que coloca o dedo na ferida. E não foi diferente. O governador daquela região, chamado Herodes, ele tomou como esposa a esposa de seu irmão Filipe. Ela chamava Herodias. Isso não agradava os olhos de Deus. E João Batista começou a denunciar o pecado de Herodes. Herodes estava vendo que João Batista estava como um espinho atravessado em sua garganta, incomodando ele.
Mas ele sabia que ele não tinha outra alternativa, ele não poderia matar João Batista, porque se matasse João Batista, uma grande revolução e rebelião aconteceria. E se tinha uma coisa que Herodes não queria, é confusão. Ele queria tudo em paz, estava tudo certo, ele era governador, submisso ao Império Romano, mas era governador, tinha sua vida, tinha seu poder, seu status. Então ele teve outra ideia, ele prende João Batista. E aqui o texto que nós lemos, João Batista está numa cadeia, cerrado pelas grades. As circunstâncias mudaram. Agora João Batista, ele está na iminência à morte, porque ele sabia que Herodes esperava mais uma semana, alguns dias, e quando o assunto João Batista perdesse a notoriedade dos jornais, a capa principal dos jornais, certamente Herodes mandaria matar João Batista. Então, alguns discípulos fazem visita para João Batista naquela prisão, e João Batista, olhando para as circunstâncias, preso, injustamente, com uma sentença de morte que pesava sobre sua vida, ele chama os seus discípulos e pede o seguinte: vão até Jesus, pergunta para ele se ele é realmente aquele que esperávamos, ou temos que esperar outro. Naquele momento, João Batista foi acometido por dúvidas. Eu não sei se você é real ou é um robô, mas se você é real como eu, e se pudéssemos abrir aqui a porta do confessionário, apesar da igreja presbiteriana não ter isso, abramos a porta do confessionário, e se pudéssemos ser realistas e reais aqui, todos nós já passamos por momentos como esse. Será que isso que eu vivo é uma realidade? Será que realmente a minha fé é real? Certa vez, meu filho perguntou: pai, se Deus é real, cadê Ele? Você já respondeu pergunta assim também? A pergunta de $1 milhão. Se Deus é real, cadê Ele? E como explicar para uma criança a realidade de um Deus que é real, mas é invisível? Então Deus me deu a graça, porque só Ele mesmo. Falou assim: fala do vento para ele. E eu falei: Gabriel, você crê que o vento existe? Claro que eu creio. Você consegue enxergar o vento? Não enxergo. Deus é assim, Ele existe. Pelos efeitos dele, você pode até não enxergá-lo, pode até não vê-lo, mas os efeitos do vento são reais, assim como os efeitos de Deus na vida do ser humano, do homem e da mulher é real. Deus não transformou o seu coração, transformou a nossa casa. Isso já basta para saber que Deus é real. Deus é real. E João Batista ali, ele se vê preso, injustiçado, e seu coração começa a vacilar a ponto dele perguntar: será que é Jesus? É realmente aquele que nós devemos esperar, ou havemos de esperar outro? Sabe por quê? Porque as suas expectativas estavam frustradas. Esse é o primeiro ponto, expectativas frustradas. João Batista teve suas expectativas frustradas. Ele esperava algo que não aconteceu. Ele tinha expectativas irreais. Na verdade, as expectativas frustradas de João Batista demonstram que as suas expectativas estavam erradas. E é geralmente assim, quando as nossas expectativas com relação a Deus e o modo dele agir na nossa vida são frustradas, pode saber, meu irmão, minha irmã, que as nossas expectativas no fim estavam erradas. E João Batista tinha expectativas erradas com relação a Deus e ao reino de Deus. É por isso que ele faz essa pergunta: será que precisamos esperar outro? Porque eu não vejo essa realidade que me cerca, pelo contrário, eu vejo cercado por prisões, uma sentença de morte. E o coração de João Batista vacilou, porque o que ele esperava não aconteceu. Na verdade, ele demonstrou a sua fraqueza. Um homem que era ousado, um homem que era diferenciado, um homem que tinha uma convicção tão grande, se mostra aqui em sua fraqueza. Na verdade, a gente preparou um quadro que vai contrastar o reino que João Batista vislumbrava, tinha expectativas com a realidade do reino de Deus. Pode colocar esse slide, por gentileza, para mim. O reino chamado Meu Reino, segundo João Batista, ele esperava a libertação do Império Romano. Ele esperava ser liberto daquela cultura hostil do imperador romano. Já o reino de Deus não trouxe apenas a libertação do Império Romano, mas trouxe a libertação do império das trevas. Mas João Batista não conseguia entender isso. João Batista, segundo o Meu Reino de João Batista, ele cria no Messias como apenas um revolucionário político e social.
Ele achava que Jesus ia começar uma revolução política, uma revolução social naquele local. Mas o reino de Deus esperava muito mais que isso, um Messias que morreria na cruz, para gerar uma revolução no nosso coração, e isso por consequência vai trazer uma revolução social, política e cultural. É isso que Deus espera de mim e de você, a revolução que Ele fez no nosso coração. Mas mais que isso, o próximo slide vai mostrar, o meu reino, segundo João Batista, serviria a um rei humano. Assim como foi com Saul, assim como foi com o rei Davi, ele esperava servir um rei que se sentasse literalmente num trono, que vestisse uma coroa, que tivesse em sua mão um cetro. Mas o reino de Deus, nós servimos sim ao homem, ao próximo, servimos ao rei, às autoridades, e servimos a Deus acima de todas as coisas. O reino, segundo João Batista, era o dia dessa vingança, dessa justiça vingativa, a começar por Herodes, aquele homem maldoso e pecaminoso, e por consequência, a curto prazo, alcançar todo o Império Romano e trazer libertação geral. Mas o reino de Deus, a justiça se cumpriu. Não quer dizer que a justiça não tem que se cumprir, ela se cumpre em Cristo Jesus, perdoando pecadores que não merecem perdão, eu e você. A justiça se cumpre, mas em Cristo Jesus. Isso segundo João Batista. Agora, se trouxéssemos para os nossos dias de hoje, então como se fosse agora o meu reino, o seu reino, o nosso reino. O nosso reino é feito apenas de vitórias, não é assim mesmo? Só vitória. Você quer ver, vai na rede social. Só tem gente tirando foto de coisa boa, gente. É incrível, né? Você vai num restaurante, tira foto daquele melhor prato, mas o dia que você come marmita, você não tira foto. Agora, no reino de Deus, é feito de vitórias e fracassos. O reino de Deus também tem fracassos. Os fracassos são a pedagogia de Deus para mim e para a sua vida. São o fortalecimento de Deus para mim e para você. No nosso reino, a minha vontade é soberana. Claro, nós somos reis e rainhas, a nossa vontade tem que ser soberana. Agora no reino de Deus, a vontade de Deus que é soberana, e eu vou lembrar aqui das palavras do Senhor Jesus Cristo, seja feita a tua vontade. Isso é difícil, hein? No nosso reino, quando eu e você somos os grandes comandantes, nosso reino, as circunstâncias moldam a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, as circunstâncias é que determinam. No reino de Deus, as circunstâncias não afetam como nós enxergamos o mundo, ou seja, no nosso reino, se as circunstâncias são adversas, eu estou triste. Se eu tenho dinheiro no bolso, eu estou feliz. Se eu tenho dívida para pagar, eu estou infeliz. As circunstâncias moldam. Se eu estou passando por um problema, uma dificuldade, isso entristece meu coração. Se eu sou que nem João Batista, que me vejo preso naquela cadeia com uma sentença de morte, então eu começo a vacilar na minha fé. Mas o reino de Deus, as circunstâncias não conseguem mais afetar a minha convicção de fé. Por isso é que você vê pessoas às vezes passando por problemas, mas cantando louvores. Não é assim que diz a canção? Eu ando pelo vale, mas canto louvores ao Senhor, eu continuo louvando a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Esse é o reino de Deus. Mas João Batista não teve só suas expectativas frustradas, mas como nós dissemos agora por último, ele foi moldado pelas circunstâncias. As circunstâncias começaram a moldar João Batista. E se você pensa, se João Batista, esse homem de fé, de profunda convicção, foi moldado pelas circunstâncias que o cercaram, quem sabe eu e você? Lucas, no capítulo 7, versículo 20, mostra que os discípulos foram perguntar para Jesus. João Batista pediu para nos perguntar, a gente está até aqui sem jeito, Jesus, mas João Batista que pediu para a gente seguir você, aquele homem todo corajoso, lá do deserto, aquele homem diferenciado, aquele homem que falou assim, para seguir Jesus, agora ele está com um pouco de dúvida, na verdade a gente está até sem jeito de falar, mas ele perguntou se você é realmente aquele que veio, ou a gente tem que esperar outro. O trabalho difícil ficou para os discípulos, né? João Batista estava lá preso, assim, vai lá, me tira dessa, pergunta isso aí para Jesus. Mas ele ali foi moldado pelas circunstâncias,
Por que circunstâncias? As circunstâncias da sua prisão, as circunstâncias dele ter falado contra Herodes e contra o pecado de Herodes, a sentença de morte que estava sobre ele. Quantos de nós temos as circunstâncias pautando o nosso dia a dia? E aqui eu quero falar de 4 aspectos que são circunstanciais. Pessoas circunstanciais, elas são afetadas pela sociedade, pelos ambientes diferentes, gera dúvidas, mas acima de tudo, ela é o cristão camaleão. Você conhece o cristão camaleão ou não? Você já viu um cristão camaleão? Cuidado, ele pode estar ao seu lado, hein? Ou então no púlpito da sua igreja, hein? O cristão camaleão é aquele cristão que não vale nada, na verdade. O cristão camaleão, você sabe, o camaleão ele se adapta, ele camufla, ele se esconde muito bem. Se o camaleão está numa árvore frondosa, verde, ele vai ficar verde porque ele se protege dos seus inimigos, dos seus predadores. Se ele está no tronco de uma árvore, ele vai tomar a coloração daquele tronco, ele se disfarça, ele se engana muito bem. O cristão camaleão, ele se adequa ao ambiente, ele se adequa ao que a sociedade está pregando. O cristão camaleão é aquele que não tem compromisso com os princípios da palavra, mas só com seus próprios princípios. O cristão camaleão, ele quer ser bem visto onde ele está. João Batista, se fosse escolher essa toada, ser bem visto, ele nunca denunciaria o pecado. O cristão camaleão é aquele que quando está na roda de amigos, e aqueles amigos começam a contar aquelas piadas mais besterentas possíveis, ele não só dá risada delas, quanto ele fala, eu tenho uma nova, quer ouvir? É o cristão camaleão. O cristão camaleão é aquele que ergue as mãos para adorar o Senhor aqui, mas lá no seu trabalho está estendendo a mão para roubar, para enganar, para deturpar. Esse é o cristão camaleão que é moldado segundo o que a sociedade fala. Se a sociedade fala que isso está certo, ele não ignora os princípios bíblicos e vai para a sociedade. Ele é circunstancial. É aquele que trabalha diferente em diferentes ambientes. E aqui existe um instituto de pesquisa, instituto chamado Barna, que fala que 70%, preste atenção, 70% dos jovens que saem, que estão na igreja, que entram na faculdade, eles se desviam da fé. Eu não falei 7%, eu falei 70%. Imagine que 100 jovens, eles entram na faculdade, passaram no vestibular, legal, raspam a cabeça, passam no trote, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses depois, eles já estão abandonando a fé, que não tem convicção do que creem. Culpa de quem? Vou deixar essa pergunta no ar para a nossa reflexão. Mas eu vou propor uma resposta. Culpa dos pais e da igreja. Nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que mostrar para os nossos filhos a importância não de vir à igreja, mas de ir até Jesus. Muitas pessoas acreditam que é só ir na igreja. Vai, leva na igreja. A igreja é aliada, a igreja é importante, somos os maiores aliados das famílias. Mas não basta você fazer com que seu filho vá à igreja, ele tem que ir aos pés de Jesus Cristo. Ele tem que ter uma experiência com Jesus Cristo. Aleluia. Pai e mãe, preste atenção, sua oração tem que ser: Deus, dá uma experiência com o Espírito Santo de Deus na vida do meu filho. Eu não quero que ele viva a minha experiência, eu quero que ele tenha a sua experiência de transformação própria. Eu nasci num lar cristão, tive esse privilégio, mas eu tive a minha própria experiência, num acampamento aqui dessa igreja, quando eu era adolescente, na chácara da igreja central, lá na chácara Cumbaiá. Eu tive uma experiência transformadora. Eu já era cristão, mas eu precisava daquela experiência que eu falasse: essa é minha experiência com Deus, essa é minha história com Deus. Os nossos filhos precisam da história deles. Nesses momentos, assim como João Batista, é que a dúvida assola o nosso coração. Mas não só João Batista passou por esses momentos. Lembra do profeta Elias? Depois de ver fogo saindo dos céus, consumindo o holocausto, em frente a 400 profetas, ele entrou em depressão, em angústia, em medo, por causa de uma mulher. Não se chamava assim, mas pelas atitudes de Elias, certamente a depressão tomou conta do seu coração.
Lembra de Jonas? Jonas, ele não conseguiu conceber o amor de Deus numa cidade tão mal como era Nínive. Ele não conseguiu entender como homens e mulheres tão maus que eram ninivitas poderiam ser alcançados por um Deus gracioso. Ele, a ponto dele pedir: Deus, me dá a morte, eu prefiro morrer do que ver isso. Jonas. Spurgeon, reconhecido como o príncipe dos pregadores, um homem temente a Deus que sofreu de depressão e que no púlpito era um homem de Deus. João Calvino, um dos grandes reformadores que influenciam muito a nossa igreja, ele sofria de fortes enxaquecas, dores de cabeça. Apóstolo Paulo, por 3 vezes, pediu para que se retirasse de si o espinho na carne. E Deus o recusou, dizendo: a minha graça te basta. E nesses momentos, homens e mulheres como eu e você tiveram a sua fé abalada. Não destruída, destruída nunca, mas abalada. Quantas vezes não acontece assim comigo e com você? As circunstâncias parecem desfavoráveis. A gente não consegue entender a semelhança de João Batista. Nós não conseguimos compreender. Existe uma citação muito interessante de C.S. Lewis, no seu livro Reflexões Cristãs, que diz o seguinte: acredite em Deus, e você terá que enfrentar momentos quando parece óbvio que esse mundo material é a única realidade. Olha para mim, quando você crê em Deus, mesmo quando você crê na realidade do sobrenatural, do mundo espiritual, vai ter momentos em que você vai achar que esse mundo que nós tocamos, o mundo material, é a única realidade. Momentos de questionamento. Agora, aqueles que não creem em Deus, então você terá de enfrentar horas em que este mundo parece gritar com você que isso não é tudo. Ele está falando até aqueles que se dizem ateus, aqueles que se dizem não acreditar em mais nada a não ser no mundo material, chega um momento de se questionar: será que isso é tudo mesmo? Mas C.S. Lewis continua: nenhuma convicção, que seja ela religiosa ou irreligiosa, terminará de uma vez por todas com esses questionamentos. Todos terão questionamentos. E ele termina: somente a prática da fé gradualmente fará isso. Somente a prática da fé fará isso de forma gradual. É a aplicação da nossa fé no dia a dia. É isso que ele está mostrando para nós. Pois até os grandes homens, personagens da Bíblia, tiveram questionamentos de sua fé. João Batista se viu questionando a vontade de Deus para si mesmo, para os judeus, para aquela sociedade. Eu quero terminar dizendo que Jesus acredita mais em você do que você mesmo. Preste atenção. Jesus acredita mais em você do que você mesmo acredita. Você não entendeu? Jesus acredita mais em você do que você mesmo. Acho que agora você começou a compreender que isso é libertador, isso é fortalecedor da nossa fé. Sabe por que eu digo isso? Porque quando os discípulos de João Batista chegaram a Jesus, Jesus imediatamente começou a curar cegos, levantar o coxo, fazer milagres e milagres e milagres. E aqueles homens não escutaram nenhuma palavra de Jesus, apenas observando o que Jesus fazia. Jesus estava fazendo aqueles milagres para falar para aqueles discípulos que ele era realmente o Messias prometido pelo Velho Testamento. Ele era o cumprimento da redenção, da salvação de Deus. Daí ele vira para os discípulos: olha, levem essa mensagem. E Jesus não trouxe nenhuma exortação. Escreve aí: que feio, hein, João Batista, duvidando de mim? Não, ele falou assim: vai lá e relatem para João Batista tudo o que vocês viram e ouviram. Ponto final. Diz o texto que aqueles homens saíram para ir até João Batista. Eu quero que você entenda o tempo desse trecho histórico. João Batista ainda estava encarcerado, cheio de dúvidas em seu coração. Aqueles homens estavam levando ainda a mensagem. João Batista se encontrava ainda com esses questionamentos: será que é ele? Será que não é? Será que as circunstâncias podem provar quem Deus é? E Jesus imediatamente vira para aqueles homens, discípulos, homens e mulheres que estavam cercando ele, e começa a elogiar João Batista, a ponto dele dizer
no versículo 28, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ele começa a tecer elogios para esse homem. Quem era João Batista, seu ministério. Isso é maravilhoso, porque só Jesus pode encontrar coisas boas nos corações maus. Só Jesus pode suscitar elogios mesmo no nosso coração que é tão ruim. Jesus, ele enxerga em nós coisas boas que nem mesmo nós enxergamos. Você já viu isso? Nós somos muito negativos, olhamos para as pessoas e encontramos os defeitos. Defeito, não quero, não serve, é assim. Jesus consegue enxergar em nós coisas boas e suscitar coisas boas de nós. E ele começa a elogiar João Batista, por isso que mesmo sem João Batista ter seus questionamentos respondidos, é como se Jesus falasse o seguinte: olha, eu não dependo da fé de João Batista para confiar nele, porque eu sei, como se Jesus estivesse falando, eu sei que o ser humano é limitado, eu sei que vez ou outra questionamentos passam nos corações, mas eu quero firmar a sua fé. A história de João Batista termina com ele sendo decapitado. Herodes pediu a sua cabeça numa bandeja. Você depois pode ler a história. Mas certamente quando João Batista ouviu o recado dos discípulos, os seus discípulos, o recado de Jesus, certamente seu coração se aquietou e sua fé foi alicerçada não pelo que ele via, mas pelo que ele enxergava na vida das pessoas. João Batista, os cegos voltam a enxergar. João Batista, nós vimos lá um coxo que não andava, Jesus orou com ele e ele começou a andar. João Batista, nós vimos pessoas sendo restauradas, o cuidado do Senhor. João Batista ele é o Messias, ele é o Messias prometido. Sabe que para que servem os nossos testemunhos que passam aqui? Os testemunhos que você compartilha com as pessoas, justamente para você não focar nas circunstâncias suas, pessoais, mas para você focar no que Deus está fazendo na história. É por isso que é importante você andar em comunidade, é por isso que é importante você andar na célula, porque mesmo que às vezes Deus não esteja fazendo nada na sua vida, mas você olha na vida do seu vizinho, na pessoa que está ao teu lado, Deus fazendo milagres, confirmando a presença dEle, mostrando-se presente. É um Deus que continua fazendo independentemente da sua e da minha situação. Deus está no controle, Deus está operando em nosso meio. É para isso que servem os testemunhos. E eles chegaram: João Batista, eu tenho testemunho para te dar. As pessoas estão sendo transformadas, estão sendo tocadas. E quando João Batista foi ali para ser decapitado, certamente seu coração estava convicto em quem era Cristo Jesus. Porque Jesus, se eu posso assim dizer, acreditava em João Batista. E essas pequenas dúvidas e questionamentos não eram nada perto de um Deus soberano que nos entende melhor do que nós mesmos. Isso é maravilhoso, é gracioso. De um Deus que não julga, nos julga pelos nossos pensamentos, nem pelas nossas atitudes erradas. É um Deus soberano, poderoso, maravilhoso. É um Deus que nos levanta quando estamos caídos. É um Deus que é capaz de enxugar as nossas lágrimas. É um Deus que é capaz de fazer uma viagem de Jerusalém a Emaús, na companhia de 2 discípulos que estavam duvidando de tudo, para realmente trazer essa convicção sobre os seus corações. Você lembra da história desses discípulos? Quando Jesus partiu o pão, desapareceu da frente deles, eles olharam para o outro. Não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras? João Batista teve seu coração ardendo novamente por Jesus Cristo. Essa é a nova história que Deus propôs para João Batista: não ser guiado pelas circunstâncias. Eu poderia trazer aqui vários exemplos do século passado, exemplos de homens e mulheres que foram tremendamente usados pelo Senhor, apesar das circunstâncias que eles estavam vivendo. Mas eu quero trazer aqui um rápido vídeo. Certamente você conhece algumas pessoas desse vídeo. Quem sabe pessoas que cruzam os corredores da igreja, que você nunca se apercebeu, mas eles, apesar das circunstâncias, eles continuam a servir ao Senhor. Apaga as luzes, passa esse vídeo por gentileza.
Aleluia, glória a Deus. Eu poderia terminar essa mensagem sem dar algumas aplicações para mim e para você. O próximo slide vai mostrar isso, por gentileza. Próximo slide. O outro slide. Aí, esse aí mesmo. Princípios para lidar com a dúvida. Primeiro, anote aí no seu coração, lembre-se, até mesmo homens de Deus podem duvidar em tempos difíceis. Não se culpe por isso. Segundo, leve suas dúvidas diretamente a Jesus. João Batista fez isso. Ele não ficou confabulando, ele não ficou se questionando consigo mesmo, conversando com outras pessoas, ele levou a Jesus Cristo. Terceiro passo, olhe sempre para a pessoa e obra de Cristo Jesus. João Batista foi lembrado disso, de quem era Jesus. Ele é o Messias, ele faz milagres, ele continua agindo em nosso meio. Quando você olhar um testemunho, comece a lembrar a si mesmo de quem é Jesus Cristo e do que Ele veio fazer em nosso meio. E quarto e último, na dúvida, submeta seu coração à revelação de Deus sobre quem é Jesus, mesmo em tempos de dificuldade. Lembre o seu coração da revelação de quem é Jesus Cristo. É por isso tão importante eu e você lemos a palavra de Deus, sermos lembrados dessas histórias tão maravilhosas, do agir de Jesus Cristo na vida de pessoas, dessa nova história que Deus tem para mim e para você. Nesses próximos domingos seremos lembrados disso, de um Deus que transforma, de um Deus que muda realidades, de um Deus de uma nova história. Amém?